Hoje no Sofá 89 a gente vai desenrolar uma ideia com o maior Guitar Hero do Brasil, que é o Andreas Kisser do Sepultura, do De La Tierra, enfim, de várias coisas que ele vai contar pra você também. Vai falar do documentário que tá na Netflix, né, o Sepultura Endurance. Vamos falar sobre vida pessoal, um monte de coisa legal pra caramba desse cara que é, sem dúvida, um dos mais legais artistas que a gente tem no Brasil. Hoje vamos desenrolar uma ideia aqui com o mestre Andreas Kisser. Obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, Luca. Meu, você é um puta cara, gente fina. A gente fala isso pelas suas costas. E é bom falar isso pra você, assim, que você é um cara muito legal. E é mó da hora, assim, desenrolar uma ideia com você, ser migli, sua. Porque eu lembro... Miliano. E quando eu era moleca, tinha uns 14... Quem não, né? Fez isso, com uns 14, 15 anos. Eu ia nos shows do Sepultura e eu já sabia onde você ia ficar. Ficava ali na frente pra ver você... E eu pirava naquela sua guitarra com adesivo do Red Hot Chili Peppers. Pois é, meu. É legal pra caramba. Até os próprios caras do Chili Peppers comentaram na época, o Flea e o Anthony. E eles respeitavam pra caramba isso, meu. Não sei se eles... Lógico, eles sabiam do Sepultura e tudo. Quando eles vieram pro Brasil, o Anthony Kiedis usou até uma jaqueta do Sepultura que a gente deu de presente. E eles sabiam que tinha o adesivo do Chili Peppers de uma banda, assim, foda. Porrada. Que massa. E naquela época ainda era um pouco estranho, né? Porque a galera era um pouco mais radical, né? Tipo, era só aquela coisa do metal, do thrash, né? Crisium, Napalm Death, a gente caminhava e andava por todos os grupos, assim, mano. A galera do punk, né? A amizade que a gente tinha com Ratos de Porão foi pioneira, né? Inclusive o show que a gente fez no Mambembe, né? Em 87, mano. Que tinha a época dos carecas, aquela coisa da violência dos punk contra os metal e tudo. E, pô, né, Zé Ramalho, enfim. A gente caminha por todos os territórios, assim, né, meu? André, você conhece muita gente, que nem você estava falando, você andou por todas as áreas e tal. Mas, assim, quando você tinha seus 13, 14, até mais ou menos uns 16, quem que era o seu Andreas Kisser, assim? Aquele cara que você ia? Pô, eu comecei a escutar mesmo o Kiss e o Queen, né? Teve uma época que eu só escutava o Kiss. Eu queria ser membro do Kiss Army. Tipo, era a única banda que me importava. E eu tive muita sorte, porque a minha geração, né? Eu tenho 50 anos hoje. Eu vi o Kiss... Inacreditável. Em 83, né? Quando eles vieram pra cá no estádio do Morumbi. Foi meu primeiro grande show, a turnê do Creatures of the Night, né? A última turnê que eles estavam pintados, com Eric Carr na bateria, o Vinnie Vincent na guitarra. E, mano, essa época foi muito... Porque eu só escutava Kiss, né? Então foi muito coincidência, assim, de eu estar naquela onda do Kiss Army e querer ser membro do exército do Kiss e tudo. E o Kiss vem pro Brasil pela primeira vez, né? No estádio do Morumbi, onde eu já frequentava por causa do Tricolor, né? Do São Paulo Futebol Clube. Eu gosto muito do futebol e tudo. E aí os caras vêm em casa, assim, né? Então foi um impacto muito forte, né? Acho que esse show do Kiss que realmente me fez... seguir o caminho de querer ser músico, de querer ser guitarrista, de ver aquilo de perto, os fogos, né? Os fogos e pirotecnia. Mas o sabe tanque, que é louco, né, do assim, Eric Carr. vendo, né, a sua história, já vi bastante entrevista do Sepultura, bastante, assim, você falando também, e dá pra sacar que você é um cara que, assim, pega pra louco mesmo quando você quer fazer alguma coisa, né? Você vai a fundo, conhece, sabe o que tá fazendo. E aí eu vejo hoje, assim, às vezes o cara que tá assistindo a gente, a menina que tá assistindo, vai falar assim, como que faz pra ser assim? E é um negócio que não tem como responder, né? Assim, então, verdade, é difícil. Porque, no meu ponto de vista, né, das coisas que eu me relaciono e faço, eu vou e faço da minha maneira, sei lá como que é. É muito subjetivo, né? É muito subjetivo, eu não sei, são as oportunidades que aparecem, né? As oportunidades estão pipocando ao lado de todo mundo, né? Muita gente está muito alienada realmente, né? Presa à internet, presa a conceitos de família, conceitos de uma educação que a gente passou. Eu cresci na década de 70, depois o Brasil mudou completamente, está mudando agora, né? Então a nossa cabeça está sempre mutante e é isso, mano. Acho que é deixar as coisas serem absorvidas, né, meu? Perceber um pouco do que tá acontecendo em volta, né? Tirar um pouco o óculos virtual, né, meu?
É tão e verdade aproveitar. isso, é muito real. Porra, eu conheço gente de todas as áreas, por exemplo. Né? O Sepultura é uma banda muito conhecida, o músico tem acesso a artistas, a poetas, a atores, né? A muita gente, assim. E tudo isso traz influência, né? Trilha sonora que eu fiz, foram oportunidades que apareceram e fala, puta, vamos aí, vamos aprender, né? Vamos ver o que acontece, trabalhar com trilheiro, trabalhar com... Né, com o diretor, o roteirista, puta, é outro mundo. E isso trouxe até influência pra gente fazer o Dante, né, 21, que foi baseado na Divina Comédia, e o Alex, que foi baseado na Laranja Mecânica. Justamente por essa experiência de fazer trilha sonora, né? Você tem que... O diretor fala, eu preciso de um tema para esse personagem e tem que ter 1 minuto e 32 segundos e alguma coisa. Então, dentro desse limite, você tem que usar a sua criatividade, né? E foi assim que a gente fez os discos. Então, a gente tem esse limite. O mundo do Sepultura é a Divina Comédia. Não é São Paulo, não é Brasil, não é aqui, né? Então, aqui dentro a gente vai fazer a música, né? E isso deixou a gente muito mais criativo. Eu sempre chamei de efeito MacGyver, né? Você tem ali uma agulha e uma água, aí você consegue sair de um cofre. Maravilhoso. Mas é porque você, né, estimula a sua criatividade, a sua imaginação, a sua cabeça, né? E é isso que a arte faz também, estimula, né? Você acha que essa parte que tem a ver com a estimulação e tal, a galera do metal é super crítica, né? Eu sei disso porque eu sou muito metal! E aí, isso você acha que ajudou você a se bancar cada vez mais, sendo melhor, assim, sabe? Ou nada a ver? Porque Não, os caras são mais chatos, acho que né, o metal, mesmo? ele é realmente... Mais crítico. Mais crítico, porque a galera quer tocar, entendeu? Sim. Quer fazer os arpejos, quer copiar o Steve Vai, o Malmsteen, o Randy Rhoads, nossos ídolos, né? Os bateras, né, mano? Pô, o que o Eloy Casagrande faz hoje, mano, é uma coletânea de tudo, né? De John Bonham, de Police, de um monte de coisa, né? O músico de metal tá sempre com a cabeça muito aberta, pode até parecer que não, né? Pode parecer que o músico de metal é um cara radical e tudo, só escuta aquilo. Mas o próprio Sepultura, né? Trouxe a percussão. Porque né? o cara que pesada. é do metal, ele conhece mesmo, né? Ele sabe. Tipo, ele quer estudar a música, ele quer tocar. Ligado. Então, se você faz um negócio meia boca, o cara vai ganhar. Ele vai falar, não, isso aí não é legal. E o metal, ele gosta de ter... O fã de metal, ele gosta de ter o produto oficial. Ele não compra pirata. Merchan, ele quer ter aquele disco, mano, quando você abre aquele cheiro, a camisa oficial, sabe? Com a marquinha ali. Então, é um fã muito respeitoso nesse aspecto. Ele vai lá e compra a música, sabe? Ele quer ter a qualidade. Porque a gente trabalha muito... As bandas, né? Trabalham muito... forte, assim, para ter um produto de qualidade. E é legal, é muito verdade isso, que eu lembro lá em 1814, quando era tudo mato e tinha Woodstock, e aí o Valsir, maravilhoso, ele ligava para avisar, chegou aqui o negócio exclusivo do Sepultura, e a gente ia lá correndo, comprei a fitinha do Ratos lá, tipo, beber até morrer, enfim, era o máximo, né? Eu também ia lá de moleque, mas a gente fazia as caravanas lá do ABC, eu morava em São Bernardo, Rude Ramos, né, Santo André, e ia uns 4, 5 caras ia pra Woodstock, era uma aventura. Naquela época era uma aventura. Lá não é vamos lá pra São Paulo, a gente morava em Santo André, né? Vai pra São Paulo hoje, vamos. E aí ia pra Woodstock e fazia vaquinha pra comprar disco. O Max e o Igor também vinham de Belo Horizonte, também com a vaquinha da galera inteira, pra vir pra Woodstock, pra comprar os discos. Então, o Valsir conta até uma história, né, que o Max e o Igor vinham, os molequinhos mirradinhos, assim, e todo mundo ficava de olho, né, que os caras vinham com uma grana lá de BH. E o Valsir chegou a fazer a escolta deles pra sair da Woodstock, pra ir, não sei o que, voltar, pegar o ônibus, enfim. Porque a galera ficava de olho, né? Porque era produto importado, era produto... era difícil achar um disco do Metallica. Ninguém nem sabia o que era Metallica naquela época. Andrés, você é um cara assim... obviamente, não dá pra separar você do Sepultura. É o seu sobrenome, né? Sim. Andrés Kisser do Sepultura é o seu nome completo. Mas assim, indo bem pro Andrés Kisser agora. Porque, eu acho assim, você é um cara muito inteligente, gente boa, fez um corre pra caramba, o melhor guitarrista vocalista, né? Porque você é o cara que senta ali do lado, você é o cara que é do entrevistador principal, é o cara que leva a banda, enfim, é uma responsa absurda que você tem nas costas aí com o Sepultura. Mas você tem medo de alguma coisa? Tem alguma coisa que você fica encarnado? Medo? Mano, eu tenho medo de jogar bola e machucar a mão.
puta, você não tem aqueles seguros de Mano, mão, assim. paixão no futebol, né? Eu sempre gostei de jogar muito futebol, mas eu já tive que engessar o braço por causa de uma grande defesa que eu fiz, mas que fudeu minha mão. E não quebrou, mas deu aquela, né? E ainda bem que eu tava aí sem fazer shows e tudo. Mas, pô, é uma profissão, né? O James Hetfield também quebrou o braço 2 vezes, Aí né? perde show. Com skate, enfim. Então a gente tem que ter responsabilidade mesmo, é o que você falou. É uma carga muito importante, né? Os fãs, os funcionários que trabalham com a gente, tudo. É muita gente envolvida para um capricho, né? E esse negócio de muita gente envolvida, por exemplo. Quando o Sepultura ficou sem o Max, você comprou essa história total e ficou com uma bucha gigantesca. Porque às vezes fala assim, não, mas vocês vão continuar com Sepultura. Vocês não comprou, na verdade sobrou uma dívida gigantesca, isso, né? Sim. É uma dívida não somente financeira, pela zona que ficou, das finanças e tudo mais, mas tudo, né? A gente perdeu a empresária, perdeu o vocalista principal, perdeu vários holds que trabalhavam com a gente, muitos fãs abandonaram a banda, né? Mas foi isso que trouxe a gente até aqui hoje, né? Porque foi uma oportunidade. Quando acontece uma tragédia, várias oportunidades se abrem, Sim. né? Então você tem que manter, sei lá, o ar respirando, a cabeça leve. Por isso que a gente não fez nenhuma decisão logo depois que o Max saiu da banda, né? A gente pensou em mudar de nome, pensou em parar com a música, pensou em fazer outra coisa, porque foi muito forte o negócio. Tem até uma frase do Snoopy que ele fala assim, às vezes eu tenho vontade de jogar tudo pra cima, mas aí eu lembro que eu tenho que pegar tudo de volta. Nós jogamos e pegamos tudo de volta. Mas assim, ele não ficou puto, o Max, o Igor, alguma coisa assim, com o documentário? Não rolou um... Cara, teria que perguntar pra eles, porque... Mas pra vocês não chegou nada, assim? Não, eu não sei nem se eles... Na verdade, eles não quiseram participar do documentário. Eles foram conectados através do diretor. Acho que tem mais de, 40 e-mails falando que vai, não vai, não vai. O Max veio pro Brasil, acho que umas 3 ou 4 vezes, junto com o Igor, inclusive. Mas nunca rolou de o diretor chegar lá e falar, me dá 15 minutos, vamos falar do filme. Sempre negaram. E além de negar, que eu acho que é um direito de todos, não quer participar, tranquilo, né? Mas eles também bloquearam o direito de o diretor usar temas completos no filme. Isso que eu imaginei. Esse tipo de coisa, no meu ponto de vista, é muito mesquinho, Super. né? Tipo, não quer fazer, tem todo o direito, tranquilo, né? Acho que é uma escolha sua não querer fazer parte de um documentário. Ele lançou o livro dele, falou as histórias lá e tudo. Mas, enfim, agora você tentar atrapalhar o projeto só porque você não está participando do negócio, eu acho... Mas isso faz parte. Isso já é um documentário paralelo ao documentário. Né? Porque a história do Sepultura é essa. Né? A gente tem negócios para negociar, não sei qual a palavra aí, mas com eles, né? Pô, tem trilha sonora de filmes, videogame, lançamentos de box, de material que a gente fez junto. A gente tem que trabalhar juntos, Sim. Né? Profissionalmente. A gente não precisa ser amigo, sair, tomar uma. Mas, porra, né? Trabalhar num nível mais inteligente, mais profissional, né, meu? Fazer uma grana, porque a gente tem um trabalho sensacional juntos, né? Independente do que a gente acha um do outro, a gente tem um trabalho maravilhoso juntos. E isso aí ainda rende muitos frutos, né, meu? Sim. Porque, pô, a geração do metal, ela vai se renovando e tem gente escutando o Led Zeppelin ou Metallica pela primeira vez hoje, né? Que é uma coisa maravilhosa. Você deve ver isso de perto. Assim, se bem que não é uma referência, porque esse cara tem o pai fora da curva. Mas o Johan, ele já tá com quantos anos? 21. Ele já tá velho. O mais novo tem... 13. 13. Ele, por exemplo, o que ele ouve? Puta, o Enzo, mano, Tudo. o Enzo, ele não gosta de show, ele não gosta, assim, de música. Ele canta bem pra caramba, ele é super afinado, assim. Mas ele pensa só em futebol e videogame, né? É o que a gente tava falando, a idade. Ele gosta muito de futebol, gosta de jogar. Inclusive, ele já foi jogar lá em Barcelona, lá na Europa, pela escolinha do São Paulo, né? Ele joga na escolinha. Então ele tá mais nessa, assim, né? Parece que ele curte muito isso. Eu não sei se ele vai seguir a carreira e tudo, mas é uma coisa que ele curte bastante. E a Júlia? A Júlia, ela... No meu aniversário, acho que de, 31, 32, não lembro muito bem, eles prepararam uma surpresa pra mim, né? Foi, acho que a primeira vez que o Johan subiu num palco
Eu tava voltando de turnê e a Patrícia, junto com o Márcio Sanches, lá um professor de guitarra, você conhece o Márcio, né? Sim, gente fina. E eles ensinaram a Paranoid pro Johan tocar na guitarra, a Júlia no teclado, a Júlia cantando, assim, e um amiguinho deles tocando bateria, né? O Paulo Tarso. E me prepararam essa surpresa, né? Eu cheguei lá, foi numa casa de show, assim, bem pequena e tudo, fizeram uma festa, subiram no palco e tocaram Paranoid. Porra, sensacional. E a Júlia saiu petrificada do palco, né? Ela, apesar dela fazer balé durante a infância inteira, a adolescência inteira, sobe no palco tranquilamente para dançar balé, ela sobe no palco para cantar, ela não é o negócio dela. Ela teria até condição de seguir o piano e tudo, mas não é o que ela gosta. Ela terminou a odontologia, né? Ela se formou dentista, mas hoje ela trabalha com maquiagem. Ah, que bonitinha. Ela é muito gata, né? Ela é. Super bonita. Falando em super bonita, sua esposa, a Patrícia, querida, também, você já está há muitos anos com ela. Então você tem duas famílias muito antigas, né? Que já te acompanham verdade. Há muitos anos. Eu tenho a Patrícia e o Paulo. Meus mais antigos parceiros. Ai, e deve ser difícil pra caramba lidar com duas famílias, viajar, voltar, aniversário de uma e depois tem. Mas eu não tenho pretensão nenhuma de ter uma vida fácil, meu. Acho que esse tipo de coisa é uma ilusão burra até, porque a vida não é fácil, a vida não foi feita para ser fácil, né? Acho que os caminhos, eles têm tudo tem um sentido na sua vida, você tem que tomar proveito de tudo. É como eu falei, acontecem tragédias, sempre que acontecem as tragédias, 10, 15 outras oportunidades se abrem com isso, né? E é legal porque não dá pra imaginar uma coisa com você, eu não sei nem se você tem esse medo, ou se já pensou nisso, mas que é super normal entre a galera de 40 e 60 anos, que é a luta pra você continuar ativo versus a estagnação, assim, sabe? O medo de não ter mais o que fazer, ou ficar na mesma. Ah, mas eu acho que eu sou um privilegiado de ser músico, trabalhar com a arte, porque isso é infinito. Você vê, pô, André Segovia, por exemplo, morreu com, sei lá, 80 e poucos anos, cancelou o show pra morrer, tinha show marcado. O Buddy Guy não sai do palco. O B.B. King, porra, né? O Leme foi até... O Leme, Rolling Stones. Porra, não interessa o estilo, no jazz, na música percussiva. Você vê repentista tocando até os 100 anos. Verdade. E isso, a cabeça deixa ela sempre nativa, né? Sempre vendo pessoas novas. Mesmo se eu não estiver tocando com Sepultura, eu vou estar fazendo alguma coisa relacionada à música, né? Sim, você é a âncora de um programa aqui na rádio que agora... 6 anos de pegadas, mano. Tá sendo entrevistado, mas você é o cara que entrevista já 6 anos. Eu lembro quando a rádio voltou, e aí o Júnior, né, que é o nosso CEO, gente finíssima, pegou, virou e falou: sabe quem vai vir aqui apresentar o programa? A rádio tinha voltado, acho que tinha um mês. Ou nem tinha. Nem isso. Ele me contatou até um pouco antes. E a rádio entrou no dia 2 de dezembro, eu acho, na internet. Tava só na web. Tipo, todo mundo assim, vamos aos poucos, né? Isso. E aí 1 semana ou 2 semanas depois entrou no Dial e estamos aí até hoje. Mano, quando ele falou isso, a gente, caralho, que legal, sabe? Assim, vai ter o André Asquice. Pô, 89 tem uma história com metal riquíssima, né? Valsir, o João Gordo, a própria Rita Lee, né, teve um programa aqui. Pra mim é uma honra, um Você privilégio. é o Valsir de uma galera. Eu ficava domingo à noite esperando começar o Comando Metal, assim, ficava pirando em tudo. Nossa, King Diamond eu conheci aqui, assim, então, eram as novidades, coisas que vinham só da Europa. Aquela época que, era muito difícil você conseguir. Não tinha YouTube, não tinha Spotify, não tinha nada disso. Era Barça e olhe lá. Né? E aí você apresenta o programa... Conhece um monte de bandas novas, aí entrevista uma galera, tem esse tempo ainda pra fazer isso? Se não é ao vivo, você faz um jeito e grava? Ah, mano, o tempo... Você leva a sério, né? Porque às vezes se fosse outro cara, dava 1 ano e já tinha parado. Com certeza. E é aquela coisa, não é fácil. Mas, porra, não tem que ser fácil. Acho que quem tá procurando vida fácil, mano, tá no lugar errado, ou no planeta errado, né? Porque, putz, é onde se aprende, né? Onde se conhece as coisas... eu nunca vou me considerar um DJ, né, assim, só porque eu tenho 1 hora por semana num programa de rádio. Por isso mesmo eu tenho a liberdade de fazer da maneira que eu acho que tem que ser, né? Que é muito eu não legal. tenho essa
Eu nunca estudei para ser isso, né? Eu não sei pilotar a máquina ali, né? De preguiça também, poderia aprender. Fácil, é muito mais fácil tocar a guitarra. Botar os negócios... Antes eram as fitas, né? Tipo, fita, botava cartucheira. as cartucheiras, não Peguei sei o quê. tudo isso aí, meu Deus. Muito legal. Então, mas a gente vai aprendendo. E fazer junto com o meu filho, né? O Johan. Ele é demais, né? Obrigada aí pelo seu tempo. A gente tem que encerrar Obrigado a vocês, entrevista. meu. Classe A. Então, fechou. Agora sim. Obrigada, André. Obrigado você. Valeu demais. Valeu. Agora você pra caralho. Mua.